Bom dia, eu sou a Vanesca da Yuca Plantas e hoje nós vamos conversar um pouco sobre as suculentas. As suculentas estão muito na moda, né? Todo mundo quer ter uma suculenta em casa, porque as pessoas dizem que suculenta é fácil de cuidar, né? Na verdade não é tão simples assim, a gente tem que ter certos cuidados. Mas isso a gente vai falar em outro vídeo. Hoje nós vamos primeiro descobrir o que são as suculentas. As suculentas não formam uma família botânica, não tem assim uma família botânica de suculenta, não. As suculentas são formadas por um conjunto de famílias botânicas que têm a capacidade de armazenamento de água nas suas folhas ou nos seus caules ou até nas suas raízes. Essas suculentas, então, elas são chamadas assim porque elas são mais gordinhas, elas têm um aspecto mais gordinho, elas são mais globulosas, elas têm as folhas mais gordinhas. O cacto é um tipo de suculentas, uma que as pessoas muitas pessoas falam, eu vendo cactos e suculentas. Não, tu vende suculentas, cacto é um tipo de suculenta. E para a gente entender essas diferenças, eu vou falar para vocês hoje sobre uma família muito especial e muito amada, que é a família das cactáceas. Então, quais são as características das cactáceas? As folhas são adaptadas em forma de espinho, elas são modificadas em forma de espinho. Então, a folha que tu tem não é uma folha como uma folha de outras plantas, a folha é adaptada em espinhos. O caule é fotossintetizante. E se a gente pegar essa ponte aqui, ó, a gente vai ver que ela é gordinha, ela tem um armazenamento de água no caule. Inclusive, quando a gente vê que ela está muito fininha, significa que está faltando água. Aí a gente vai pegar uma outra opuntia, ó. Essa aqui é a opuntia monocanta variegata, porque ela tem essa parte branca, né, mais esbranquiçada. Ela também é gordinha e também tem bastante espinhos. Esta aqui é outra opuntia, ó, monocanta não variegata, justamente porque ela não tem a parte esbranquiçada. Todas elas são do gênero opuntia. Aqui eu tenho para mostrar para vocês outra opuntia, que é a opuntia microdasis, microdacis, que é a orelha de Mickey, né? A orelha de Mickey tem que ter muito cuidado porque ela solta espinhos. Esses espinhos são muito pequenos, então tu vai botar a mão assim, tu não sabe, tu bota a mão, tu enche teus dedos de espinhos e aí tu pode depois coçar. Uma forma de tirar os espinhos é com uma fita crepe, tá? Essa é chamada de orelha de Mickey. Aí a gente tem também a mamilária, que é esse tipo de cactos aqui que tem os espinhos, notem, e eles têm, ó, os filhotinhos nascendo do lado. Cada um desses daqui é só esperar crescer um pouquinho, botar em outro vaso, nasce uma outra planta. Aqui nós temos o rabo de macaco amarelo, ó, ele ainda não caiu porque ele ainda é pequeno, né? E aqui a gente tem o rabo de macaco branco, aí esse aqui já está maior. Cada um desses é um indivíduo, então eu posso tirar esse indivíduo, colocar no vaso e vai nascer um outro indivíduo. Ele dá umas flores lindas, né? O meu ainda não deu. Aqui eu tenho o castelo de fadas, que é o Cereus tetragonos. Cada um desses é um filhotinho, pode ser retirado e ser plantado, né, para dar um novo indivíduo. As flores do cactus geralmente são muito bonitas. Tem gente que diz, eu não sabia que cacto dá flor. Dá flor e a flor é linda. Alguns são mais pequenos, são menores, mas tem algumas plantas que dão umas flores assim exuberantes. Esse aqui é o cacto bola, também é o Echinocactus gruzone. Esse aqui está com 5 anos, ele tem um crescimento lento. Os espinhos são bem fortes, inclusive machuca se eu botar o dedo ali. E ele também é chamado de cacto cadeira de sogra, né? Eu não gosto de usar esse nome. Existem alguns cactos que, além de todas as características que eu falei, caule fotossintetizante, ausência de folhas ou folhas muito pequenas, modificadas, tem alguns cactos que não têm espinhos, né? E eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui da Ripsalis. Existem outros tipos, até a flor de maio é um cactus, né? Aqui tem dois tipos, tem a mesma Ripsalis, a Ripsalis erecta,
que ela foi deixada no sol e aqui ela não foi deixada no sol. Então notem a adaptação que a planta sofre. Cada vez que o cacto fica, ou as outras plantas, né, suculentas, ficam avermelhadas, significa que elas estão sob estresse. Aí tem alguns cactos que ficam muito bonitos vermelhados, eu fico triste porque, né, elas, na verdade, elas estão estressadas. E aqui está o cactus que não estava no sol, então notem que ele é bem verdinho, é a mesma espécie de cactus, sem espinhos. E assim como estes aqui, que eu mostrei só um pouquinho, né, dos cactos que nós temos disponíveis, tem cactos muito grandes, que ficam muito grandes, né, cactos muito exuberantes, flores muito bonitas, e a gente vai, ao longo dos outros vídeos, eu vou mostrar outras espécies para vocês, de outras famílias, euforbiáceas, crassuláceas, apocináceas, para a gente não ter, não que isso vá dar grande problema, mas as pessoas costumam, eu tenho um cactus em casa, às vezes não é cactus, às vezes é uma euforbiácea, às vezes é uma crassulácea, né? Inclusive o nome comum é cacto, mas isso a gente vai falar em outro vídeo. Eu sou a Vanesca, da Ilka Plantas, agradeço a companhia